Boa tarde, amigos do YouTube. Aqui quem está falando é o apóstolo Jonas Venâncio. Saiba que eu não sou apóstolo, né? Como diz, apóstolo é só um apelido, né? Que eu usei carinhoso para dirigir meus vídeos aqui no YouTube. Apóstolo é só aqueles lá da Bíblia, né? Que conheceram Jesus de perto, que receberam o título de apóstolo. Mas até hoje tem pessoas que se autodenominam apóstolos, né? Mas eu sou apenas um estudioso de filosofia, teologia. Não sou graduado e nem pós-graduado, nem em teologia, nem em filosofia, mas sou um estudioso, um autodidata. Já fiz o curso básico de teologia, fiz 4 semestres de pedagogia e sou mais autodidata. Eu gostaria de conversar com vocês só um pouquinho sobre a Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito bem engendrado, muito bem costurado, escrito pelos sacerdotes do Velho Testamento e pelos rabinos, né? Com a finalidade lá, na época deles lá, né? E são compostos de mitologias, de histórias, com a finalidade de dar um respaldo teológico para aquele povo da época lá, né? Do povo de Israel, né? Mais tarde, o Velho Testamento foi usado de forma alegórica, de forma figurada, né? Como figura para o Novo Testamento, foi usado alegoricamente para construir o Novo Testamento, que o Novo Testamento é uma construção feita com o nome do Jesus histórico. O Jesus histórico é um e o Jesus dos evangelhos é outro. O Jesus dos evangelhos é escrito sob a alegoria do Velho Testamento, sob a figura do Velho Testamento. Construíram o Novo Testamento sob a ótica da fé, né? E o Jesus histórico nada sabe, muito pouco sabe dele. Era um revolucionário que morreu na cruz por ser um revolucionário contra o reino de Roma, né? Ele anunciou sendo servo anunciou o reino de Deus contra o reino do César Nero, contra o César de Roma, né? E o César de Roma é considerado um deus também, né? E quem se levantava contra o reino do César romano era morto, né? E morte de cruz, morte humilhante, que não tinha direito a advogado, não tinha direito a julgamento. E foi morto, né? Como um revoltoso comum, e tudo, né? Mas que na verdade foi ressignificado pelo cristianismo mais tarde, né? Ressignificado como Salvador do mundo, como sua morte vicária, sua morte pelos pecados da humanidade, né? Mas que na verdade tudo sob a ótica da fé, né? O cristianismo transformou Jesus derrotado de forma revolucionária na cruz, com a morte cruenta da cruz, que era dada aos condenados por revoltosos de Roma, transformou
os pais da igreja, os padres da igreja, os filósofos e intelectuais, padres da igreja escolástica, patrística da igreja construíram o cristianismo, junto com Constantino, no Concílio de Nicéia, ressignificou a morte de Cristo, né? Uma morte ignominiosa, vergonhosa, uma morte que foi para como revoltoso contra o reino de Roma, transformou a derrota da morte dele em vitória, né? Ressignificou toda a morte dele, construiu os evangelhos sob a ótica da fé e transformou a morte dele em vitória e criou todos os dogmas, né? Os dogmas da salvação, o dogma da ressurreição, para dar sentido ao cristianismo. Então o cristianismo fez do Jesus histórico um Jesus herói, um Jesus herói da fé, um Jesus que veio para salvar a humanidade. É isso aí, muito obrigado, tenho dito.